Bom, essa questão trabalha com os produtos de oxidação possíveis, que são dois óxidos. Óxidos são compostos binários, em que um elemento obrigatoriamente é o oxigênio. Então, o óxido 1 e o óxido 2. E falou que, respectivamente, o óxido 1 tem 70% e o óxido 2 77,8% de ferro. Então, sabendo essas porcentagens e dando as massas molares, ele pediu as fórmulas mínimas para os óxidos 1 e 2. Então, nós temos que fazer os cálculos para chegar nessa resposta. Para resolver essa questão, eu vou começar com o óxido 1. Segundo os dados, o óxido 1 apresenta 70% de ferro. Logo, os outros 30% são de oxigênio, por se tratar de um óxido. Então, olha a seguinte situação que nós vamos propor. A gente não sabe quanto vale esse 70% de ferro, mas se a gente considerar que 70% da massa são 56 gramas de ferro, e por que justamente 56 e não outro valor? Porque a gente já sabe que 56 gramas contém 1 mol de ferro. Então, a gente já sabe que nós temos aqui 1 mol de átomos de ferro. Então, pressupondo essa possibilidade, quanto valeria 30% da massa do composto? Ou seja, quanto seria a massa de oxigênio? Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar um valor igual a 24 gramas de átomos de O. A partir dessa massa, a gente pode descobrir a quantidade de átomos que a gente vai ter nessa massa. E para isso nós vamos lançar a mão dessa equação. Quantidade de matéria de oxigênio é igual a massa sobre a massa molar. Massa de oxigênio, 24 gramas. Massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Na hora que eu divido isso, eu encontro 1,5 mol de átomos de O. Isso me revela justamente a proporção entre os átomos de ferro e de oxigênio. Se em 56 gramas nós temos 1 mol de átomos de ferro, então a gente pode dizer seguramente que a proporção nesse caso é de 1 átomo de ferro para cada 1,5 átomo de O. Porém, se a gente quer um valor inteiro que condiza com a fórmula mínima de uma substância, que é sempre dada em números inteiros, a gente vai multiplicar isso pelo menor valor que os torne inteiros. Então, seria 2. E aí a proporção fica sendo 2 ferros para 3 oxigênios. A gente já com esse resultado sabe que não dá para ser nem a C, nem a D, nem a E. Sobrou A e B, que são as únicas que têm como óxido 1, Fe2O3. Então agora, falta fazer o mesmo caminho para o óxido 2. O óxido 2 tem, segundo dados, 77,8% em massa de ferro. Se a gente considerar que isso dá 56 gramas de ferro, o restante, 22,2% da massa, é oxigênio. Para que a gente fizer esse cálculo, nós vamos encontrar exatamente 16 gramas de ferro. E, com isso, a gente descobre que a quantidade de matéria de oxigênio no óxido 2 é a massa sobre a massa molar, que nesse caso é 16 sobre 16. Então, a gente conclui que é 1 mol de átomos de O, sendo que se 56 gramas de ferro equivale a 1 mol de átomos de ferro, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a proporção nesse caso aqui é de 1 átomo de ferro para 1 de oxigênio. E aí, com certeza, a nossa resposta única possível é considerar o óxido 2 como FeO, e, portanto, é a letra A.